E agora eu vou apresentar para vocês a nossa leitura do mês de junho, a primeira leitura, que é o livro Primavera dos Sentimentos, do escritor Raimundo Poeta. Esse é um livro de romance e é o primeiro de uma trilogia, a trilogia chamada Geração 70. E eu tô em 20 e poucos % e já tô gostando muito, já quero recomendar para vocês. E vou deixar o link aqui também para que vocês possam ler junto com a gente, tá? E aí eu vou falar do que se trata esse livro. E a gente vai conhecer vários personagens, né? São 6 adolescentes, aí 6 jovens que se conhecem no colegial. São pessoas totalmente diferentes em relação a estilo, a relações familiares, né? A condição de vida. Então, a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um desses jovens, como é a realidade deles e como eles, mesmo sendo tão diferentes, acabam se identificando, se conectando por meio dos sentimentos. E a gente vai ver muito a influência dessa época em relação à música, à literatura, a filmes e ver um pouco de amizade, de amor, da adolescência mesmo, desse despertar, né, dos jovens que não é mais criança, ainda não é adulto e começa ali toda aquela mudança interior e exterior também. Então a gente vai acompanhar esse processo. E a história se passa na cidade de Salvador, na década de 70. E eu já visitei a cidade e está sendo muito interessante de ver a descrição ali dos bairros, dos pontos turísticos, só que naquela época, como era ali antigamente. Então, estou gostando muito de ver isso. Uma coisa que eu já notei, mesmo nesse comecinho da leitura, é que ela é bem imersiva e os detalhes que o autor coloca ali na narrativa está enriquecendo muito a história. E ao invés de ficar cansativo, né, por ter descrições, tá sendo algo que tá envolvendo, que tá prendendo a atenção e tá deixando a leitura fluida. Porque como se trata de uma outra época, a gente precisa visualizar como era realmente e se sentir parte daquele universo. Então eu já tô vendo aqui no começo que o autor está conseguindo fazer isso bem. Então é um ponto aí que eu tô gostando e já quis pontuar aqui pra vocês. E por enquanto é isso, tá? Tô bem no comecinho, vou compartilhando com vocês à medida que eu for avançando, mas já vou deixar o link aqui para que você possa baixar e ler junto com a gente. Tá disponível na assinatura do Kindle, então se você tem, já aproveita, baixa e vamos ler. Olá, leitores! Passando aqui para falar sobre a nossa leitura atual aqui do clube, que é o livro Primavera dos Sentimentos. E eu já cheguei em 70% aí da história, tô achando muito legal, bem divertida. E tem muitas questões importantes que estão presentes na leitura e que o autor está nos apresentando ali na vivência dos personagens, né? São 6 jovens que se cruzam ali no colegial, se tornam amigos, são pessoas totalmente diferentes, mas que encontram pontos em comum em relação aos sentimentos deles. E a gente vai ver como esses jovens vão se desenvolvendo, a descoberta do primeiro amor, as questões familiares também, a classe social de cada um e como isso interfere na relação entre eles. E as mudanças também que vão acontecendo, os sonhos, até porque eles estão ali avançando para o final dos estudos e precisar decidir uma carreira profissional. E tudo isso vivenciando uma época em que estão acontecendo várias mudanças, né, várias transformações ali no país, movimentos sociais, culturais, tem a questão da ditadura, a censura, a perseguição política com os novos artistas também que estavam ali surgindo no país. Então, tudo isso que foi acontecendo naquela década, a questão da tecnologia também, o crescimento, né, o avanço, estava acontecendo também a Copa do Mundo. Então, são muitas questões inseridas no contexto daqueles jovens. E eu estou achando bem interessante como o autor está introduzindo isso, sabe? É de fato como se a gente estivesse ali vendo como num filme, né? As coisas acontecendo, eles lidando com aquilo, como estava impactando a família de cada um deles, né? Então tá sendo bem legal conhecer um pouco mais essa época, né, essas questões através da ficção. Devo alertá-los também para a questão da linguagem que temos na história. Então os jovens, eles falam muito palavrão, eles consomem bebidas alcoólicas, né, conhecem aí outras coisas, outras realidades. Então, para quem não está acostumado com esse tipo de leitura, ainda assim eu recomendo, porque é importante essas questões e ele tem um propósito, né? O autor, ele nos apresenta
para isso, para dizer como realmente foi a época e para que a gente tenha essa conscientização do que queremos, né, construir também daqui para frente e ver o outro lado dos jovens também. Então, eles têm ali essa oscilação por conta da idade, do que eles estão vivendo, como tudo isso influencia também as suas atitudes, seus comportamentos. Então, vale super a pena a leitura. E, ao mesmo tempo, também é bem divertida. Então, tem um personagem, o Ebert, né, dos 6 ali, que eu tô gostando muito dele, apesar dele ser um desses que fala muito palavrão, que faz muita coisa, muita besteira, mas no fundo ele tem um ótimo coração. É um livro que fala de juventude, rebeldia, amizade e amor e que nos leva a revisitar esses momentos da nossa história, para que a gente relembre, para que a gente aprenda. E todas essas referências são bem legais para que a gente possa, de fato, ali fazer memória disso, né? E vocês podem conferir no perfil do autor, porque tem vários conteúdos legais com as imagens ali de como era naquela época mesmo. E a história se passa em Salvador, tá? Então tem muitas questões ali dos bairros, dos locais que eles visitavam, que existem até hoje. Então isso é fantástico. Vou deixar o perfil aí do autor para vocês conhecerem um pouco mais. E o link também, se vocês quiserem ler junto com a gente. No final dessa leitura, a gente vai ter um bate-papo com o autor para conversar um pouco melhor. Cada um falar com spoiler, né? Porque aqui nesse diário eu não vou trazer spoiler para vocês. Mas depois da leitura, no bate-papo, a gente conversa mais abertamente. Então, estão convidados para participar. Olá, leitores! Passando aqui para finalizar o diário de leitura do livro Primavera dos Sentimentos. Ele que é o primeiro de uma trilogia. A trilogia se chama Geração 70, que é uma história que se passa na cidade de Salvador, na década de 70. Eu já introduzi aqui para vocês a respeito dessa história. Quem perdeu, aguarde que depois eu vou colocar o link completo desse diário, tá? E eu quero dizer para vocês que a leitura é maravilhosa, é um livro muito cativante, um romance eletrizante. É uma história que vai te prender do início ao fim e os personagens vão te conquistar. São 6 jovens, o Reinaldo, a Lídia, o Zeca, a Márcia, o Ebert e a Ingrid, que se conhecem ali no colegial e que acabam se conectando e formando uma linda amizade. Eles que se unem ali pelos sonhos, pela rebeldia também da adolescência, da juventude. E é muito interessante ver a construção que o autor faz de cada um deles, sabe? A gente vai acompanhando todo o contexto ali, não só do colegial, mas como também da vida com a família, né? Dessa relação ali familiar, de classe social e de tudo que está acontecendo no país. Eu achei a escrita do autor muito autêntica, achei que ele conseguiu conduzir muito bem essa história e que nos faz refletir também, porque aí esses jovens, eles estão passando por várias descobertas, por amadurecimento, né? Ali um turbilhão de sensações, de emoções diante de tudo que acontece não só ali no país, mas também dentro do seio escolar, dentro do seio familiar. Tem questões de preconceito, de hipocrisia. Então, imagina isso diante de um contexto onde os jovens têm sonhos, têm planos para o futuro e precisam se dedicar à escola, tirar boas notas, né? Focar nos estudos, porque eles estão ali num sistema educacional rigoroso que cobra. E então, tudo isso a gente vai acompanhando diante da visão de cada um deles, sabe? Então, eu recomendo muito essa leitura para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão se identificar. E o final deixa aquele gostinho de quero mais, porque é o primeiro livro de uma trilogia, né? Então, a gente quer saber mais, né? Principalmente porque o autor conduziu muito bem essa narrativa e, né, vamos aí ler e cobrar o autor para publicar esse segundo livro muito em breve.